À noite tem uns goblins na floresta que estão comendo e se divertindo bastante. Todos eles estão sendo observados pelo nosso prota, Haruka, que está escondido atrás da árvore. Ele tenta sair de fininho, mas sem querer pisa em um galho que faz barulho. Os goblins percebem que está ali e partem para cima dele. Haruka, vendo isso, tem que sair correndo dali, com os goblins perseguindo ele. Mas Haruka preparou uma armadilha e faz com que os goblins caiam nela. Ao ver isso, Haruka fica bem feliz pela armadilha ter dado certo e diz que foi por pouco. E percebemos que o prota está solo em um novo mundo. Logo, a gente vê uma explicação do seu passado e como ele chegou até ali. Haruka está tranquilamente sentado na sala de aula durante o intervalo do almoço, lendo seus romances. Ele sabe muito bem que ele é um cara solitário. Na verdade, ele curte isso, pois ele odeia seus colegas. Na sala tem vários grupos, que é apresentado para nós: os delinquentes, as representantes, os atletas, os nerds e o resto da galera que ninguém se importa. E Haruka não pertence a nenhum desses grupos. Ele estava lá de boas na sala, quando de repente uma luz brilhante apareceu debaixo deles. Parecia um círculo de invocação que estava surgindo debaixo dos estudantes. E por um momento, Haruka ficou empolgado, porque ele sabe que isso significa que ele vai embarcar em uma jornada de Isekai. Mas aí ele percebe que isso pode ser uma fria e tenta sair vazado. Rapidamente, ele se aproxima da porta e tenta fugir. Mano, essa é a primeira vez que eu vejo um prota tentando fugir de um Isekai. Infelizmente, a porta parece estar trancada e os colegas já estavam sendo sugados pelo portal. E como último recurso para evitar de seu destino de ir para um outro mundo, Haruka decide sair pelo teto. Quando ele achava que estava salvo, o círculo de invocação aparece e o engole também. Ele aparece em um vazio branco, esperando um rei gordola rico e uma princesa, mas do nada aparece um velho agitado, dizendo para ele se apressar, pois todos foram para o outro mundo e só ele ainda que não foi. Aparentemente, o velho é o deus de lá e foi ele quem fez a invocação e precisa despachar ele logo antes que ele se meta em alguma confusão. O velho diz a Haruka que ele vai ganhar habilidades para ajudar no outro mundo e de repente aparece um quadro bem grande na frente do garoto, cheio de habilidades para ele. Haruka reflete que normalmente uma pessoa ganha 50 pontos e pode usar para pegar habilidades e magias. Dessa vez, Deus chamou 43 pessoas de uma vez só e os outros alunos que chegaram antes de Haruka já pegaram as boas habilidades, as melhores de todas. E agora só sobrou um monte de coisa inútil no quadro. Tem a habilidade de dado, que se ele tirar dois números iguais, ele ganha pontos extras. Depois tem a habilidade de manusear armas, e ele também ganhou lentes de contato. Haruka olha todas as habilidades e se irrita, pois são bem inúteis. Ele começa a pensar que se continuar assim, não vai conseguir passar nem por uma vila. Logo, ele desconta sua raiva no velho, e por conta disso ele fica bem irritado, e na pressa acaba passando todas as habilidades inúteis que eu tinha no quadro para o garoto, mas ele não quer ver a cara feia dele por lá de novo tão cedo. Logo, o velho o teleporta imediatamente para outra dimensão. Haruka é jogado na floresta e nunca viveu na floresta antes e não tem suprimentos, mas ele percebe um saquinho no chão que permite ele armazenar um número ilimitado de itens no inventário, e todos os itens que ele ganhou estavam lá dentro já. Depois que ele coloca alguns itens como roupas e tal, decide dar uma olhada nas suas estatísticas, no que inicialmente não consegue, pois precisa jogar os dados de aposta. Ele precisa ganhar pontos para conseguir upar. Ele só vai na sorte e joga os dados no chão. No final, ele fica com a pontuação de M e não tem ideia do que isso significa. Quando ele abre a janela das estatísticas, os status de sorte dele já estão no máximo, pois ele upou. Ele continua vendo suas estatísticas e, para sua surpresa, ele tem duas habilidades únicas. Como ele era um verdadeiro solitário na Terra, ele não vai conseguir formar um grupo nesse mundo, mesmo que queira. Mas em compensação, a segunda habilidade dele permite que ele force os monstros a servirem ele, que é o de servidão. Logo, ele se concentra em conseguir suprimentos para conseguir viver uma boa vida no meio do mato. Mas tem muitas árvores no caminho e fica meio difícil de enxergar. Ele fica meio receoso de encontrar algum monstro, pois pode ser fatal para ele no momento. Foi então que Haruka se lembrou que tem lentes de contato. Ele coloca as lentes e consegue ver um monte de informações sobre o que está ao seu redor. E aí ele descobre que as lentes vêm com a habilidade de avaliação embutida. Com isso, ele consegue encontrar cogumelos, que pode comer sem risco, estocando alguns para comer depois. Logo, ele encontra um rio e em seguida uma caverna. E por sorte, parece que não tem nenhum monstro
monstro ali e o lugar é bem espaçoso, ele decide fazer caverna de base, se instalando ali. Ele pega uma barraca e uma lanterna mágica da mochila para montar seu acampamento. Depois, ele acende uma fogueira pequena usando a mágica de controle de temperatura e ao usar isso, ele consegue desbloquear um novo fogo. E por estar sempre em alerta com os monstros, ele também adquiriu várias habilidades de detecção e após isso ele cai no sono. Já de manhã, Haruka acorda assustado, mas aliviado por dormir bem e sem perigo nenhum. Tudo graças às propriedades anti-monstros de itens e habilidades que ele achava inúteis. Logo ele fica com fome e decide preparar cogumelos junto com carnes para comer. Então ele tira alguns objetos da bolsa para isso. Após se alimentar, Haruka começa a pensar sobre o que fazer em seguida. Então decide que a primeira coisa é garantir comida. Ele também precisa fazer algo para se proteger dos monstros. Ao longo do caminho, ele encontra várias coisas que ele começa a coletar. Enquanto está fazendo as suas coletas, sua habilidade de percepção consegue perceber alguns goblins. De início ele fica com medo, mas pega um bastão em sua bolsa e parte para o ataque, derrotando facilmente os monstros, pois seus movimentos eram simples. Após vencer a primeira luta contra os goblins, o prota retorna para sua caverna e lá, ao abrir seu status, ele percebe que ele subiu de nível e não só isso, algumas de suas estatísticas foram duplicadas como resultado, deixando ele muito animado. Na manhã seguinte, Haruka começa a enjoar de comer cogumelos toda vez, e isso faz com que ele se desespere um pouco à procura de carne. A primeira coisa que ele quer tentar é a habilidade de fusão mágica que ele adquiriu. Essa habilidade basicamente cobre todo o corpo dele com magia, aumentando suas defesas físicas e mágicas. Também aumenta muito a força dele, então ele deve conseguir lutar com muito mais eficiência. Além disso, a habilidade de avaliação dele foi atualizada para o nível alto. Logo, Haruka percebe que não vai encontrar nada de carne no chão na floresta, então decide seguir seu treinamento mágico. Ele ativa a infusão de mana e dá um passo para frente, mas com o impulso físico que ganha, acaba voando para frente por vários metros. O corpo dele se sente muito mais leve do que antes. Ele também consegue se mover e acertar coisas com precisão. A primeira coisa que ele faz com essa força nova é desafiar 2 goblins, e diferente de ontem consegue derrubar um, mas quando vê o grupo de 3, ele começa a repensar a ideia e vai se afastando devagar para não ser atacado. No fim das contas, ele decide que já trabalhou bastante por hoje e volta para sua casa. Ele fica na caverna para praticar sua magia e segue essa rotina, treinando e fazendo algumas coisas úteis. Em uma certa noite, ele vai atrás de um coelho e assim que ele captura sua refeição, sua percepção ativa, achando que pode ser goblins, mas depois de olhar melhor, parece que são os delinquentes da turma dele. Mas não só isso, por outro lado, ele acaba percebendo o grupo estudantil, que tem a representante da turma, que ele é apaixonado pelo visto. E apesar de ele detestar socializar com a galera da sala, ele tem que admitir que a representante sempre foi muito gente boa com ele. Logo ele decide ir lá vê-la, mas depois muda de ideia, pois ele não quer perder essa liberdade de viver livre, sem ninguém mandando nele por nada. Logo ele se encoraja a enfrentar e conquistar esse novo mundo por conta própria. Ele se esconde em um arbusto para ficar fora da vista enquanto os delinquentes se aproximam. E um deles podia jurar que tinha ouvido alguém nessa direção. Estava se aproximando dos arbustos, onde o Haruka estava, escondido. Mas quando ele vai dar uma olhada, só encontra um coelho. Então, ele e os outros continuam andando. Haruka fica aliviado por não terem encontrado ele, mas decide segui-los para ver o que eles vão fazer. Ele escuta os delinquentes falando sobre as garotas e a representante. E Haruka fica decepcionado, porque achava que pelo menos ia aprender algo útil com eles. Mas não é nada a ver com isso. Haruka está preocupado com o que os delinquentes podem fazer com elas, mas ele tem certeza que a representante da turma vai dar um jeito neles, pois sempre fez isso. Mas ele escuta os delinquentes falando sobre usar a habilidade de uma pessoa da turma, o Tanaka, porque aparentemente permite que eles façam o que quiserem após o uso dela. Os delinquentes logo decidem voltar para o acampamento e Haruka percebe que eles não estão com boas intenções, mas ele não consegue se mexer para interferir. O garoto volta para a caverna e começa a grelhar um dos cogumelos, mas percebe algo em suas estatísticas e deixa ele tristão. A habilidade solitário dele subiu de nível. Provavelmente isso aconteceu quando ele evitou seus colegas de classe, mas ainda não é a pior coisa,
poderia acontecer. Na verdade, ele gostaria de subir ainda mais de nível, já que o nível geral dele ainda é só 3. O principal motivo disso é que ele tem duas habilidades que não consegue aumentar, o Master of None e o Dummy. Para ser sincero, ele não sabe muito bem para que servem essas habilidades, mas o Master of Money faz ele ser um faz-tudo. Provavelmente significa que Haruka nunca vai conseguir se tornar mestre em nada específico, pois não consegue focar tempo suficiente em uma coisa para isso. Quanto à habilidade Dummy, a melhor explicação é que o Haruka consegue pensar é algo relacionado a fantoches, mas ele não tem certeza disso. Logo decide parar de tentar entender por enquanto e apenas comer ao jantar, mas ainda deseja muito ter um pouco de carne para comer, se não um peixe. Após isso, ele decide dormir, mas escuta uns barulhos e não consegue ignorar. Então ele se levanta para ver o que estava acontecendo. Quando saiu da caverna, esperava encontrar os delinquentes fazendo cagada de novo, mas para surpresa dele, eram os nerds. Eles estavam enfrentando um monte de goblins e parecia estar com um pouco de dificuldades. Haruka pensa em ajudá-los, mas muda de ideia assim que viu as estatísticas deles. Os caras tinham habilidades que eram muito melhor que as dele e todos estão no nível 16, enquanto Haruka ainda está no nível 3. Ele acredita que os nerds vão conseguir se virar sem ele, então decide ir embora, mas ele vê dois goblins se aproximando do grupo pelas costas. Os nerds estão cercados e se eles foram atacados por trás, com certeza vão ser eliminados. Haruka pensa se ele deveria ajudá-lo ou não, mas aí ele lembra da vez que os nerds compartilharam um card raro com ele, então devido a isso, ele decide ajudá-los e sai dos arbustos com um bastão na mão, e com golpes, ele acaba com os dois goblins. Depois, Haruka pergunta se eles estão bem. Os nerds estão tranquilos, mas fica chocado ao ver Haruka por ali. Depois de se reencontrarem, os nerds agradecem ao Haruka pela ajuda, mas ele tá tendo dificuldade de se comunicar com o grupo, já que não fala com as pessoas de verdade há muito tempo. No que fica sem graça, logo ele leva todo mundo para a casa dele, deixando os nerds maravilhados com o lugar que ele transformou em sua casa. O interior da caverna estava totalmente modificado. Haruka explica que aprendeu pouco de magia de terra e artesanato para ajudar na reforma, mas os nerds ainda acham impressionante que ele fez tudo isso sozinho. Haruka prepara uma bebida para todos e pergunta por que eles estão no meio do mato tão tarde da noite. Os nerds ficam em silêncio quando o assunto é levantado, mas conta para Haruka que na verdade eles estão fugindo do resto da turma, pois tudo começou quando eles foram transportados para esse mundo Isekai. De início todos ficaram surpresos, mas logo se depararam com a realidade que estava presos e começaram a pirar com isso, uns chorando, outros querendo a mamãe e tudo mais. Alguns estavam mais calmos, tipo as garotas populares, que pareciam mais irritadas do que assustadas. Os jogadores tentavam descobrir o que fazer, mas não sabiam nada sobre Isekai, e tinha eles, os nerds, estava super à vontade. A representante da turma estava confusa, igual a todo mundo, mas tinha bom senso de sobrevivência, percebendo que chorar numa floresta desconhecida é uma boa maneira de atrair predadores indesejados, podendo se meter em encrenca. Então, ela tenta fazer todo mundo ficar quieto, mas já era tarde, porque um grupo de goblins já tinha encontrado a turma. A representante da classe não fazia ideia de como lidar com esses monstros e começa a entrar em pânico, e todo mundo também fica apavorado, até mesmo os delinquentes, mas os nerds ativam suas habilidades para dar conta dos goblins. Os estudantes entram na jogada para ajudar e logo os goblins foram derrotados, mas ainda não é seguro ficar por ali. Então a representante da turma chamou a atenção de todos e disse que eles deveriam encontrar um lugar seguro para ficar antes que fossem atacados de novo. Logo, a galera decidiu montar um acampamento perto do rio e os nerds resolveram ensinar todo mundo a sobreviver nesse lugar. E com todo o conhecimento de Isekai que eles tinham, as tarefas foram divididas igualmente entre todos os membros da turma e tudo parecia estar indo muito bem, até que uma garota junto de seu grupinho diz que não vai fazer nada. A representante tenta convencê-los, mas as meninas simplesmente não queriam trabalhar de jeito nenhum, e como as garotas populares não estavam fazendo nada, os delinquentes decidem também que iam ficar de boa, deixando a representante da turma e os nerds para fazer todo o serviço. E para piorar, os nerds se esforçaram para lidar com todos os monstros que tentavam atacar o acampamento, e por mais que parecesse um trabalho enorme, eles tiveram que fazer isso por conta própria. Lá na Sala Branca, eles viram duas habilidades bem perturbadoras sendo escolhidas. Uma era o feitiço do charme, que dá o controle sobre a pessoa, e a outra era a habilidade de marionetismo, que basicamente faz quase a mesma coisa. Ele sabia que um dos delinquentes tinha a habilidade de marionetismo, então os nerds queriam evoluir rápido para
conseguir se defender deles. Mas à noite os delinquentes saíam para eliminar monstros, somente para subir de nível para poder usar as habilidades. Em uma certa noite os nerds decidiram segui-los e escutar suas conversas. Eles começaram a falar sobre como iam transformar as meninas em escravas assim que tivesse nível suficiente para usar as habilidades. Os nerds perceberam que isso ia dar muita confusão, então foram avisar a representante da turma sobre a situação, que decidiu fazer algo a respeito. Mas em alguns dias os delinquentes já tinham subido de nível o suficiente para usar as habilidades, e a representante da turma por um acaso apareceu na frente deles sozinha. Eles planejaram fazer ela sua primeira vítima, mas acabaram sendo surpreendidos pelos nerds, que usaram suas habilidades para selar as habilidades dos delinquentes, para que não pudessem causar mais problemas. Agora os delinquentes estão basicamente sem poder e foram expostos, fazendo as garotas expulsarem eles do acampamento. Isso poderia ter acabado por ali, mas não. Enquanto os nerds não estavam por perto para dar uma surra neles, os delinquentes atacaram o acampamento e acabaram queimando tudo, até o chão, galera. E quando não sobrou mais nada, os delinquentes foram embora. Quando os nerds voltaram para o acampamento, ficaram arrasados ao descobrir que todo o trabalho duro deles tinha sido destruído. E para piorar, as garotas populares de alguma forma estavam colocando a culpa neles por toda a destruição e fazendo com que os outros alunos fiquem bravos com a situação também. Mas a representante da turma defendeu eles. Mas os nerds não aguentavam mais ficar perto dessa gente ingrata e por isso foram embora. Depois de ouvir toda a história, Haruka fica mal por eles e então decidiu fazer um festão de cogumelos naquela noite. Mas no dia seguinte os nerds tiveram de ir embora, pois planejavam seguir rio abaixo para encontrar uma vila e começar suas vidas como aventureiros. Eles pediram pro Haruka se juntar a eles, porque eles o consideram amigo, mas ele recusa a oferta, pois acredita que as habilidades ruins dele só irão atrapalhar os nerds. Logo ele decide ver a turma do acampamento, principalmente porque a representante da turma ainda está lá, e ela é a única pessoa da classe que ele gosta. No caminho ele acaba se esbarrando em um kobold, que o morde muito, mas no fim das contas ele consegue derrotar o bicho. Ele continua seu caminho chegando ao rio, onde o acampamento da turma deveria estar, mas o lugar estava vazio. Ele imagina que devem ter se mudado para outro lugar. Então o garoto usa uma de suas habilidades de detetive para procurar rastros até chegar a eles, mas ele dá de cara com as garotas populares da turma. Haruka odeia lidar com elas, então ele tenta dar meia volta e voltar para casa, mas as meninas começaram a correr atrás dele e logo elas falam a palavra mágica, por favor, no que deixa o garoto surpreso, pois essa palavra nunca fez parte do vocabulário delas. Então ele decide conversar com elas. As meninas perguntam sobre os nerds e Haruka hesita em contar a elas, porque acha que elas só querem se aproveitar deles, mas na verdade as meninas querem se desculpar. Agora elas perceberam quanto os nerds estavam fazendo por elas. Ele pergunta se elas têm coragem de fazer o que for preciso para se desculpar, mas as meninas começaram a chorar, porque sabem que vão se lascar rapidinho se ficarem perdidas na floresta. Elas pedem pro Haruka ensinar como se virar aqui fora, e ele logo fica surpreso com o pedido delas, que acaba concordando sem pensar, e como resultado, a habilidade de dominação de Haruka ativa, e de repente as meninas se tornam seguidores obedientes dele. Agora tudo o que elas fazem é ficar olhando para ele com cara de paisagem, e assim acabar com os monstros todas as vezes que Haruka entrar numa briga. Depois, elas puxam cristais mágicos e apresentam para ele. Haruka não se sente feliz com isso, e percebe que uma das garotas tem um machucado pequeno no braço, então ele dá para ela uma poção de cura, que ele fez, para ela se recuperar rápido, mas ao invés de usar nela mesma, ela acaba atacando nele, deixando ele bravo. Ele fica bem irritado com o fato de que as garotas só fazem as coisas para beneficiar ele agora, e tá preocupado em como vai explicar isso para a representante da turma quando ela se esbarrar com ele. Mas enquanto ele estava pensando nisso, a representante aparece e o vê. Feliz com isso, ela vai cumprimentá-lo, mas de início ele não tá nem aí, só que ela dá um gritão e deixa ele bem surpreso com sua aparição do nada. E por fim, galera, temos aí os delinquentes que decidiram agir, mas primeiro precisa eliminar alguns atrasos, e com isso termina o segundo episódio de Loner Life in Another World, e espero que gostem. Então até o próximo vídeo, fui!